Buenas, me chamo Isabelle, sou atualmente aluna de Biologia Licenciatura do 7º semestre e hoje a gente vai falar sobre ciência como uma construção humana. Se tu puder, se tu tiver como, acompanha na leitura do livro que vai ser interessante, isso aqui é só um pouquinho, um dedinho do que traz o primeiro capítulo do livro que tá separado para vocês lá no Padlet. Então vem comigo. Antes da gente entrar na ciência como uma construção humana, vamos pensar no que é ciência, o que é o conhecimento científico, o que é o saber científico. Vamos lá. A gente tem o saber passado pela nossa família, então vem da nossa mãe pra gente, que veio da mãe dela pra ela e que eu vou passar pros meus filhos. Esse saber, de forma alguma, ele é inferior ao saber científico. Quer ver um exemplo? Chá de boldo faz bem pro estômago. É o que a minha avó diz. Realmente, para algumas pessoas, o chá de boldo vai fazer bem pro estômago. Mas ele não se enquadra no saber científico. E por que isso? Porque para ser ciência tem que passar pelo método científico. O método científico ele é um processo sistemático, então ele é criterioso, tu não pode chegar mudando o método científico. O método científico ele é um método científico, a gente não muda ele, a gente aplica ele. Para obter conhecimento da forma mais confiável possível. Então é uma investigação, né? O método científico ele é aplicado para aquilo que a gente quer chamar de ciência, que a gente quer fazer. Quando a gente quer fazer ciência, a gente usa o método científico. Para fazer ciência, tem que passar pelo método científico. Quer ver um negócio? Vamos nós aqui, nossa turma, a gente vai tentar comprovar que o chá de boldo, ele é bom pro estômago. Qualquer problema estomacal. Nós vamos pegar o chá de boldo, vamos pegar as nossas cobaias tudo com problema estomacal e vamos aplicar o método científico aliado ao método de pesquisa, porque aí cada um vai resolver pesquisar com um método diferente. Então vocês têm que saber um pouquinho que método científico é diferente de método científico, é diferente de método de pesquisa, mas não se assustem, porque eu não quero que vocês lembrem necessariamente dos nomes, mas eu quero que vocês saibam, a partir de hoje, que para ser ciência tem que passar pelo método científico. Passei lá a minha pesquisa pelo método científico, utilizei na minha pesquisa o método científico e consegui comprovar que chá de boldo fazia bem pro estômago. Bom, nesse nosso universo agora, o chá de boldo, por algum tempinho, vai ser comprovado cientificamente que ele faz bem pro estômago. Tá, agora eu já sei mais ou menos o que é ciência. Para ser um conhecimento científico, tem que passar pelo método científico. Mas e como é que ela surge? Como é que eu começo a fazer ciência? A ciência, para mim, ela sempre começa num ponto de interrogação. E se? Mas e se eu usasse o chá de boldo para problemas estomacais? Se eu tomasse o chá de boldo quando eu tô ruim de estômago? É um e se. E aí, a partir desse e se, eu digo, tá, mas eu tenho que comprovar que o chá de boldo ele faz bem pro estômago. Eu utilizo o método científico. E aí, na minha pesquisa, eu consegui comprovar que o chá de boldo faz bem pro estômago. A ciência, ela surge a partir de uma indagação. Para ser ciência, ela passa pelo método científico e ela é utilizada para quê? Para resolver problema. Para resolver os nossos problemas, o meu, o teu. Então, eu tinha um problema de dor no estômago. Eu pensei, como é que eu resolvo? Pai, se nós usar o chá de boldo. Mas não sei se o chá de boldo faz bem, vamos testar? Ah, vamos usar o método científico aliado a métodos de pesquisa para nós comprovar que o chá de boldo faz bem pro estômago. Tô fazendo ciência para resolver os meus problemas. E aí, no momento em que eu comprovo aqui no nosso experimento, né, na nossa pesquisa, que o chá de boldo ele faz bem pro estômago mesmo, eu começo a resolver o problema de todo mundo que tem problema no estômago. Agora, vocês podem tomar chá de boldo que nós aqui comprovamos que ele faz bem pro estômago. Agora vamos voltar para cá, onde o chá de boldo não é comprovado cientificamente que faz bem pro estômago. Ele é um conhecimento, mas ele não é um conhecimento científico, ele é um conhecimento válido. Diferentemente de um remédio para gases que passou pelo método científico, que recebeu a chancela da comunidade científica, falou, pô, isso aí faz bem para quem tem gases. O remédio, seja lá qual for o remédio para gases, eu não vou dar nomes. Então essa é a diferença de um conhecimento cotidiano, de um conhecimento às vezes cultural, para um conhecimento científico. Passou pelo método científico. Tá, eu entendi o que é um conhecimento científico. Entendi que esse conhecimento científico começa a partir de uma pergunta, de uma indagação, de uma observação. Observei que quem toma chá de boldo fica bem no estômago. E se eu usasse só chá de boldo para problema no estômago, será que ia funcionar? Aí eu começo a minha pesquisa para resolver o meu problema
para resolver o meu problema de problemas no estômago. Mas para que eu preciso saber disso? Né? Vamos pensar agora, vamos trazer aqui para uma construção humana. A ciência é uma construção humana porque a ciência é feita por seres humanos. Ela existe porque o ser humano existe. Então, ao longo da história, a gente teve várias mudanças de pensamento, que eu gosto também de chamar de mudanças de paradigma. Eu não caibo junto aqui. Para quem gosta de palavrinha difícil, paradigma, que é a mudança de um pensamento, mudança de um paradigma. Então, vamos falar aqui de mudança de pensamento, para ficar mais fácil, ficar mais na lata o que nós estamos conversando. Então, é o seguinte, assim, através da ciência a gente consegue sim a mudança de vários pensamentos que nós tínhamos. Quer ver um negócio? Ao longo da história, lá atrás, usando o exemplo do livro, se você está com o livro aberto aí, lâmpada elétrica. Antes de ter a lâmpada elétrica, a melhor forma da gente iluminar os nossos ambientes era a partir de algo que queimasse, da combustão. Então a melhor lâmpada era aquela que queimava melhor e por mais tempo. Mas aí alguém pensou, através de muita criatividade, observação e indagação, e se para iluminar eu não precisasse queimar? E aí, através do método científico de erros, de acertos, eu consegui a lâmpada elétrica, que hoje a melhor lâmpada é considerada aquela que menos queima. Então a gente teve uma mudança de pensamento. Antes a melhor lâmpada era aquela que queimava por mais tempo e melhor. Agora a melhor é a que menos queima, a lâmpada elétrica. Então eu tinha um problema de iluminação. Eu resolvi esse meu problema de iluminação. Não estava errado a forma que eu resolvia. Eu resolvia queimando algo para gerar fogo, para iluminar. Agora eu resolvo de outra forma, com a lâmpada elétrica. Quer ver um negócio? Galileu foi um cara lá das antiguidades. Para não ser mais rápido aqui, eu não vou entrar dentro de cada tópico. Vamos só passar por cima, que é para vocês virem comigo. Galileu observou que dizia o seguinte: tudo gira em torno da Terra. O Sol e os outros planetas giram ao entorno do nosso planeta Terra. E o Galileu pensou, mas e se eu tô começando a achar que não? Que é o planeta Terra e os outros planetas que giram ao redor do Sol. E no fim ele estava certo, é o planeta Terra e os outros planetas que giram ao redor do Sol. E aí a gente tem, através da ciência, comprovado cientificamente, foi submetido ao método científico, uma mudança de paradigma. Galileu trouxe essa mudança de paradigma. A gente parou de pensar que a Terra era o centro de tudo, do universo, e começamos a entender que a gente, junto com os outros planetas, giramos ao entorno do Sol. Tá, mas vamos voltar aqui para a resolução de problemas. A gente falou do problema da iluminação, né? Eu tinha um problema para resolver. Resolvi antes de um jeito, agora resolvo de outro, através da lâmpada elétrica. Mas eu não sinto que a ciência resolve muito problema meu, não. Eu tenho muito problema que a ciência não resolve. Então vamos pensar. Tu saiu lá do teu trabalho cansado, 12 horas de serviço, tô indo pra casa. Eu não consigo ir pra casa a pé, tô muito cansado, então eu vou pegar um ônibus, 2 ônibus, um trem, um metrô. Tu decide. Eu chego em casa, tá tudo escuro, porque eu já cheguei de noite. Inverno anoitece cedo, tá tudo úmido. Eu vou ligar a luz, porque tá tudo escuro. Iluminação, eu tô precisando pra poder enxergar o que tá dentro da minha casa. Eu tô com fome, eu vou aquecer minha comida no micro-ondas, vou assar uma pizza nos melhores dias no forno elétrico. E depois de comer, eu vou assistir uma TV, vou me deitar pra ver uma TV, vou assistir TV na sala, porque amanhã tem tudo de novo. Gente, a ciência, ela tá na lâmpada, no micro-ondas, no forno elétrico, na televisão. A ciência tá no nosso dia a dia. A ciência serve para resolver nossos problemas. Então, quando a gente tem um problema, a gente pensa, e se? Como é que eu resolvo esse problema? E aí, para ser ciência, passa pelo método científico. Agora eu vou dar um corte, porque nós vamos para um segundo momento da aula, onde eu vou apagar, vou mudar aqui um pouquinho o quadro, para a gente conversar sobre outro tópico, ainda dentro da ciência como construção humana. Vamos lá, as principais mudanças que eu fiz, eu apaguei alguns escritos aqui de baixo sobre método de pesquisa, isso aqui era só título de curiosidade, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, e aqui em cima nós vamos começar o nosso tópico.
Até peço perdão, deve estar um pouco pequeno, mas eu estava sem espaço, tentei aqui. Então, para que entender ciência no dia a dia? Para que entender ciência no meu dia a dia? Tu falou, eu entendi o que é um conhecimento científico, eu entendi onde é que a ciência começa, eu entendi que é para resolver problema, para resolver uns problemas meus aí. Entendi que ao longo da história a ciência muda a forma como a gente vê o mundo, ela muda o nosso pensamento, que eu escapulho, né? Que eu saio sem querer para fora. Ela muda o nosso pensamento, como por exemplo a lâmpada elétrica, o Galileu, também que trouxe essa mudança de paradigma, essa mudança de pensamento. Mas e para quê? Se eu não vou usar isso no meu dia a dia? Vamos lá. Vamos começar aqui, ó, solucionando problemas. Problema de transporte, problema de tratamento da água, problema de iluminação, problema de aquecimento, né, no verão de resfriamento, quando eu quero ligar o ar-condicionado lá para me gelar, ligo o ventilador para me abanar. A ciência no nosso dia a dia, ela faz parte da ciência como uma construção humana, quer ver? Vocês acham que a ciência é imparcial? Ela é uma ciência justa, que chega a todos da mesma forma, então todo mundo teria um esgoto tratado, água encanada, iluminação. A ciência é imparcial? Vamos lá, quem faz ciência é o cientista. A gente já tinha até conversado um pouquinho sobre isso. O cientista, ele nunca deixa de ser um ser humano, que vai ter os seus achismos, o seu viés. Claro que a gente prega sempre uma ética profissional muito grande dentro da ciência, para que realmente não seja algo enviesado, algo parcial, mas às vezes a gente não consegue. A gente, estou dizendo a comunidade científica. E a sociedade como um todo também, porque a ciência ela precisa de dinheiro. Ela precisa que alguém banque. E quem é que tem dinheiro para bancar a ciência? Então a ciência ela é realmente imparcial ou ela tenta ser? Deixando essa reflexão com vocês, eu volto aqui. A ciência ela é para resolver o problema de quem? Ela está resolvendo o problema de quem ela é muito benéfica. As vacinas, inclusive, gente, se vacinem, né? A vacina é um grande avanço da ciência. A gente teve as vacinas do coronavírus, né? Da Covid-19, o pessoal não queria se vacinar, tava com muito receio, muito medo, mas é um grande avanço da ciência. Então a gente tem medicamento, a gente tem vacina, a gente tem outras soluções de problemas além de problemas de saúde. Problema de locomoção, que eu adoro falar, né? Que a gente anda pra cima e pra baixo de ônibus e não pensa que é ciência. Para que eu entendo a ciência, então? Para que eu uso ela no meu dia? Por que eu tenho que entender que eu uso ela no meu dia a dia? Para que isso? Porque a ciência, ela resolve muitos problemas, mas às vezes ela resolve um problema causando outro. Quer ver o negócio, o problema da locomoção? Pô, agora eu consigo me locomover mais rápido. Locomoção. Eu consigo voar de avião por aí, eu consigo andar de ônibus. Tá, mas e a que custo? Até o livro traz, quem está acompanhando aí com o livro vai entender um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer. A poluição da locomoção, os gases emitidos. Então eu soluciono o problema da locomoção, mas eu poluo. E aí essa poluição, ela causa um grande efeito na saúde das pessoas. E aí tá resolvendo o problema de quem? Causando outro problema. Então ela tá resolvendo o problema da locomoção, eu me locomovo mais rápido, mas aí eu tenho que tomar mais remédio porque eu fico mais doente, porque tá poluído. Então a gente tem que ver essa ciência no nosso dia a dia com esse olhar de criticidade. A ciência, ela é neutra, ela vai resolver os meus problemas, ela tá resolvendo os meus problemas, e o livro também traz isso, de cobrar. Como é que a gente cobra? Como é que a gente tem esse olhar crítico sobre o governo? O que ele está fazendo para diminuir a poluição da própria ciência que solucionou o problema da locomoção? Ele está fazendo alguma coisa? A gente consegue entender se ele está fazendo alguma coisa? A gente só consegue se a gente tem isso aqui crítico. Se a gente consegue pensar, pô, será que está solucionando completamente o meu problema ou está me causando outro enquanto soluciona o meu problema? Então a ciência, ela tenta ser imparcial. E muitas vezes ela é. Mas às vezes não.
E é para isso que eu tô aqui, para entender a ciência no meu dia a dia, para saber onde é que eu tô usando ciência, onde é que eu também não estou usando ciência e como é que eu posso cobrar de quem eu devo cobrar, dos órgãos governamentais, que use essa ciência de forma mais equilibrada e mais justa, também para resolver o problema da classe trabalhadora, que a gente vê ou não vê acontecer, daí cada um tem a sua opinião, né? Se eu pudesse estar com vocês, a gente podia trocar uma ideia. Bom, essa era a aula. Ela fica um pouquinho em aberto porque o livro ele conclui. Então, é importante vocês darem uma lida. Eu sei que é muita coisa, às vezes a gente não consegue. Então, saiam dessa aula pensativos do porquê entender a ciência no nosso dia a dia. Como é importante eu entender a ciência, quem faz a ciência, por que faz a ciência, como é que a ciência surge e o que é preciso para que a ciência seja ciência, método científico. É muito importante vocês saírem com esse pensamento, pelo menos degustando por um tempo depois da aula. Se precisar, assista de novo. Eu quero muito saber o feedback de vocês, então tem como comentar, tem como curtir, e não é só comentários positivos, eu quero também os negativos, porque é a minha primeira vez fazendo uma videoaula dessas e eu gostaria de saber como é que eu posso melhorar. De resto, muito obrigada e até a próxima.